Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Ele me trouxe em paz, em segurança, para que eu pudesse congregar com os irmãos, cultuar com os irmãos nessa noite, nesse dia, no dia do Senhor, em que o seu povo reunido entoa louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo. Rendo graças ao Senhor também por esta igreja, e agradeço ao reverendo Augusto e ao seu conselho quanto ao convite poder ministrar a sua palavra, a palavra do Senhor, às ovelhas que o Senhor confiou a esses irmãos. Eu quero ler com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 a 8. Eu fiz uma sequência hoje, se você não pegou as outras duas, pela manhã e pela tarde, certamente tem gravado, então você poderá acompanhar. Tá? Essa é a terceira parte da sequência, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1 a 8. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas não se preocupem, eu farei a leitura, acompanhem na sua própria versão. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Palavra do Senhor, agradeço ao Senhor em nos instruir conforme a sua boa vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo. Se Martinho Lutero disse que a justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai, certamente podemos dizer o mesmo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sem ela, disse Paulo aos cristãos, e sem a ressurreição os cristãos permanecem em seus pecados. Sem ela, disse ainda o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens, e então vivamos como bem entendermos, comamos, bebamos, porque iremos morrer, e só não resta de fato, sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, só nos resta a morte e o desaparecimento na escuridão do universo frio e sem significado. A ressurreição de Cristo, portanto, era o centro da pregação apostólica. Poderíamos demonstrar isso aqui com diversas passagens bíblicas, no livro de Atos especificamente, onde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era o cerne da pregação, estava no centro da pregação apostólica. Certamente, além das doutrinas da graça, a maior diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões está exatamente na ressurreição. Apenas o cristianismo prega e ensina a ressurreição dos mortos. Claro que o judaísmo tem a sua característica também, mas quanto àquilo que nós vemos nesse texto, hoje, certamente somente o cristianismo, desde cedo, não apenas nas Escrituras, mas também no período pós-apostólico, se cria que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso se encontra, por exemplo, no credo apostólico, na segunda parte do credo, quando fala, creio no Senhor Jesus Cristo, e depois que diz, desceu ao Hades, diz, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eles nunca creram no cristianismo, nunca se creu numa ressurreição espiritual ou ilusória. Nunca se teve, no cristianismo histórico, bíblico, uma concepção de que Cristo ressuscitou como um fantasma, ou espiritualmente, como querem alguns segmentos, ou uma ressurreição ilusória. Mas tão certo como ele esteve morto em seu corpo, anteriormente flagelado na crucificação, também ele ressuscitou em carne e osso. Portanto, a igreja cristã nunca ensinou ou acreditou, por exemplo, em reencarnação,
ou em aniquilação, como os gregos ou o espiritismo nos nossos dias, ou como alguns materialistas e outros segmentos pseudo-cristãos que acreditam no aniquilamento. A igreja cristã crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E isso por causa da divindade do Senhor Jesus Cristo e das promessas de ressurreição que são encontradas nas Escrituras e do estado de humilhação e exaltação do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição na Escritura é o clímax do Evangelho. Ela é atestada no Novo Testamento em 3 formas: os relatos do túmulo vazio, os relatos das aparições de Jesus e os registros dessas aparições. Tão certo estavam os discípulos quanto a isso, que os 4 evangelistas registraram acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mesmo os registros mais antigos da fé cristã, como nós encontramos no Novo Testamento, atestam que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado no primeiro século. Os hinos cristológicos recitados em 1 Coríntios capítulo 15, Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3 atestam exatamente que a igreja primitiva acreditava, cria piamente que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Essa passagem que nós lemos, o último capítulo do Evangelho de Marcos, nós temos o relato da ressurreição, aí nos versos 1 a 8. É esse relato que eu quero expor nessa noite. Nós encontramos nesse contexto um anúncio dessa ressurreição. Nós encontramos os discípulos incrédulos quanto a este evento. Então, não se admire se alguns dos nossos dias também não acreditam. Os discípulos, no primeiro momento, também tiveram dificuldades quanto à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É nesse contexto que os cristãos também se encontram. Até parece que, para muitos cristãos, a ressurreição de Cristo é apenas uma história contada por um bando de discípulos que não tinham o que fazer, ignorantes lá no primeiro século, e que seguiram alguém, né, que terminou sendo crucificado. Esquecem-se, assim como os cristãos, de modo, né, praticamente hoje, de modo quase que geral, eles esquecem, e muitos cristãos esquecem, que a doutrina da ressurreição é a doutrina pela qual a sua redenção permanece ou cai. Para nós, cristãos que cremos nos relatos da Escritura, a Escritura nos ensina que nós estamos unidos a Cristo. Em toda ocasião, em seu ministério, a doutrina da união mística, como a teologia costuma chamar, a teologia sistemática, nos diz que nós estamos unidos a Cristo, tanto na sua vida quanto na sua morte, mas também nós estamos unidos na sua ressurreição. A Escritura descreve isso quando diz, por exemplo, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo. Ou em 1 Coríntios 15, ele diz a mesma coisa, os que morreram em Cristo. O que é que essa passagem nos mostra? Ela nos mostra exatamente os eventos da ressurreição, as testemunhas da ressurreição e esse grande ato redentivo. Há de se perguntar, primeiramente, algo que se destaca nesse texto. Vejamos a pergunta no versículo 3, as mulheres foram ao sepulcro e elas fizeram uma pergunta, e essa pergunta vai nortear a minha exposição. Quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Por que Marcos tem que destacar isso? Veja que ele diz, e olhando viram que a pedra já estava revolvida e era muito grande. Qual a necessidade de Marcos ter que destacar isso? É o que iremos ver nesse instante. Naquele domingo pela manhã, diz o versículo 1, as mulheres vão ao túmulo. E elas têm a tarefa de ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Atente bem para esse caso, ele é importante. Elas compram aroma, depois do sábado, ou seja, ao pôr do sol, para ungir o corpo de Cristo. Pela manhã cedo, elas vão ao sepulcro com a missão de ungir esse corpo. Elas tinham uma preocupação. Quem removeria aquela pedra, aquela grande pedra? Quando elas chegam lá, elas encontram exatamente aquela pedra removida daquele lugar. Elas entram no sepulcro e encontram um sepulcro vazio. Maria Madalena chega a pensar que o corpo do Senhor havia sido roubado. É claro que você precisa consultar os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João, quanto a isso. Eles fazem assim, complementos quanto à narrativa menos detalhada de Marcos. Marcos é bem resumido quanto a isso, e os outros evangelistas são mais detalhados. O que é que você observa nessa questão, nessa primeira questão? Elas não estavam crendo que havia uma ressurreição, elas não creram que Cristo havia ressuscitado. Assim como os discípulos, elas não esperavam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitasse. Elas vão ao sepulcro no primeiro dia da semana para ungí-lo, para cuidar do corpo, perguntando quem vai remover a pedra para poder, então,
cuidar do corpo. O que é que está se passando? Ora, a promessa de que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, elas não estavam, portanto, crendo nisso, elas não creram nisso. A pergunta das mulheres, portanto, era legítima em termos gerais. Ali estava uma grande pedra. É óbvio que eu não pesei essa pedra, dizem alguns que ela era de fato muito pesada, umas 2 toneladas, e que não poderia ser carregada ou ser rolada. Por que Marcos tem que destacar o tamanho dessa pedra? A pergunta das mulheres quanto à descrição do tamanho da pedra tem como objetivo chamar a atenção para o que estava para acontecer, ou seja, para a remoção dessa pedra. Não era uma coisa que as mulheres poderiam fazer com facilidade, não é? Era necessário, então, muita gente para que aquela pedra fosse removida. Quando elas chegam, diz o versículo 4, a pedra não estava no lugar e por isso elas perguntam. As mulheres não podiam removê-la, portanto. Essa era uma preocupação delas. Quem removeria? O jardineiro também não teria removido, pois ao remover o corpo seria fácil levar as mulheres para o lugar da remoção. Pense um pouco. Ah, foi o jardineiro. Ora, se foi o jardineiro, ela simplesmente poderia dizer, não, o corpo está aqui. Os discípulos também não poderiam, pois eles estavam longe dali. Eles haviam fugido, e o sepulcro estava sendo vigiado por uma guarda romana, que também não removeu a pedra. Os inimigos, muito menos, fariam isso, pois além de não terem interesse em provocar a ideia da ressurreição, seria fácil para eles, nas semanas seguintes, quando os discípulos começassem a pregar sobre a ressurreição, apresentarem o corpo de Cristo. Não, vocês estão enganados, eis o corpo. Ficam assim excluídos, portanto, as possibilidades de que as mulheres, o jardineiro, os discípulos ou os guardas, os inimigos de Cristo, tivessem removido a pedra. Quem removeu a pedra? Quantas possibilidades você poderia pensar? Aqui os apóstolos fizeram, né, o evangelista e os outros evangelistas deram as possibilidades mais plausíveis dos que estavam ali naquela ocasião. Mateus dá uma descrição do ocorrido, dizendo que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou-se sobre a pedra, diz o texto de Mateus 28, 1 e 2. Certamente era um terremoto local, as mulheres não sentiram esse terremoto. É uma descrição bíblica da presença do Senhor. O Antigo Testamento mostra quando Deus estava fazendo certas intervenções, havia, né, em algumas ocasiões, existiram alguns terremotos. Não é apenas isso relatado pelas mulheres, né? Nós sentimos um terremoto, elas não relatam, mas a própria guarda também testemunhou a remoção da pedra, diz o versículo 5, especialmente no Evangelho de Mateus, no versículo 4. A própria guarda relatou esse ocorrido aos líderes, Mateus 28, trata desse caso. Alguns dos guardas receberam dinheiro para não contar a história verdadeira, contar outra história. Os discípulos roubaram. Meus irmãos, o que é que a gente vê aqui? A gente vê a incredulidade não apenas por parte dos discípulos de Cristo, das mulheres, a gente vê também a incredulidade por parte daqueles que testemunharam a pedra sendo rolada pelo anjo do Senhor. Os inimigos de Cristo criaram uma história estapafúrdia. Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Cristo, eles teriam morrido conscientemente por uma mentira, e quem morreria por uma mentira sabendo que é mentira? Então, nesse primeiro momento, deve ficar claro para você que a ressurreição de Cristo é primeiramente pressuposto como um ato da vontade de Deus. Eu temo que, às vezes, quando nós apresentamos a defesa acerca da ressurreição de Cristo, nós apelamos diretamente para os eventos históricos, sem considerar a intervenção ou a história da redenção. Meus irmãos, lembre-se que para estabelecer a ressurreição de Cristo é necessário estabelecer primeiramente a história da redenção. É necessário primeiramente estabelecer o porquê que ele foi morto e sepultado e ressuscitou aos terceiro dia. Nada adiantará você apelar para os fatos como se eles fossem fatos brutos, como se as evidências fossem neutras. Elas são evidências interpretadas pelos evangelistas. Os anjos estavam presentes no anúncio do nascimento de Cristo. Veja o que Mateus está pensando e Marcos está relatando. Os anjos estiveram presentes no anúncio do nascimento de Cristo, estiveram presentes durante a jornada de Cristo, agora também estavam presentes na ressurreição do Senhor. Um anjo do Senhor, certamente por ordem do Senhor, removera a grande pedra, mas não a removeu para que o Senhor Jesus pudesse sair apenas, mas para que as testemunhas pudessem entrar no túmulo e encontrá-lo vazio. Não foi apenas abrir e deixar com que Cristo saísse e nada mais, mas para que o túmulo tivesse de fato vazio. E é isso que as mulheres anunciam. Vejam comigo no verso 5 e 6. Entrando no sepulcro,
viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. As mulheres entram na primeira câmara do túmulo e veem um jovem assentado ao lado direito, diz Lucas, o lado que ele estava sentado. Elas ficam espantadas, elas ficam atemorizadas. Quem não ficaria? Pensando, como diz João, né? Uma mulher chega a pensar: onde foi que você colocou o corpo do Senhor? O primeiro anúncio desse anjo é para que as mulheres não temam. Versículo 6. E os soldados tinham motivo para temer. Afinal de contas, eles colocaram agora não somente o seu emprego, mas a própria vida em risco. O túmulo, né, estava vazio. Agora, àquelas mulheres, o anjo dá uma ordem. Não somente diz não temas, mas diz uma ordem. É isso que o anjo do Senhor faz nessa ocasião. Ele é um mensageiro também dessas boas novas. Aqueles que amam ao Senhor não têm razão alguma para temer. O anjo também sabia o que elas estavam procurando. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, mas não está aqui. Veja, o lugar onde ele foi posto está absolutamente vazio. Elas não precisavam temer, porque o que aconteceu ali é o que fora predito pelo Senhor. O Senhor havia dito isso, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os anjos fazem questão de lembrar-lhes as palavras do Senhor. Veja, ele diz assim: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, ali o vereis como ele vos disse. Os anjos lembram isso, e eles estão dizendo o seguinte: a mesma pessoa que foi crucificada é a mesma que agora está viva, e é a mesma que encontrará vocês na Galileia. Veja como é que isso se deu. O texto bíblico diz: ele ressuscitou. Outras traduções dizem assim: ele foi ressuscitado, porque na verdade, meus irmãos, a ressurreição é um ato de Deus, né, que demonstra a vitória decisiva do Senhor sobre o poder do mal, que provou a Cristo. É a resposta de Deus ao clamor do Senhor Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o Pai ressuscitou o seu Filho como havia prometido. Salmo 16, versículo 10, aceitando assim o seu sacrifício. Ele não está mais aqui. Veja que mensagem. Você sai para embalsamar um morto e encontra o túmulo vazio, com um anjo anunciando: ele não está mais aqui. Ele vai encontrar vocês na Galileia. As mulheres foram as primeiras testemunhas. Há um teor apologético nisso aqui, não tenha dúvida. No primeiro século, na Palestina, o testemunho das mulheres era considerado tão sem valor que não poderia ser admitido num tribunal. Ou seja, os discípulos estão colocando toda a reputação aqui em risco. Ao registrar as histórias contadas pelas mulheres, os evangelistas estão fazendo algo completamente contrário à tradição judaica de sua época. Eles estão com isso confirmando o relato das mulheres, dizendo que esse relato é completamente verdadeiro. As mulheres examinaram o túmulo e ele estava vazio. Então nós já encontramos duas coisas: quem fez a remoção da pedra, um ato sobrenatural, então não tem nenhuma explicação outra, né, nem de discípulos, nem das mulheres, nem dos guardas, nem dos inimigos, nem da família de Cristo, nem de absolutamente ninguém, nem de ladrões de corpos, né, a guarda estava ali tomando conta. Os próprios guardas testemunham que ele havia ressuscitado e ficaram atemorizados com o que viram. Agora as mulheres, né, recebem a informação da parte de um anjo acerca de que ele não estava mais ali mesmo, mas disse que encontraria com eles e com os discípulos na Galileia, como nós vemos nessa passagem. Versículos 7 e 8: mas dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele mesmo vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. A primeira missão que elas tiveram, o anúncio da própria ressurreição. Como primeira missão, os anjos mandam que elas avisem aos discípulos e a Pedro que o Senhor irá adiante delas para a Galileia. Foi na Galileia que o Senhor começou a anunciar o reino de Deus, e foi na Galileia que os discípulos começaram a testemunhar do ensinamento de Cristo e alguns de seus milagres. É como se o Senhor estivesse dizendo que o seu ministério não terminou no túmulo, mas continuaria a partir de onde começou. Isso é, então, fundamental para os discípulos.
O mesmo Senhor que começou o ministério na Galileia é o mesmo Senhor que dará continuidade também naquele mesmo local. Ali seria o local onde o Senhor reencontraria os seus discípulos e lhes daria novas instruções. Curiosamente, as mulheres fogem dos sepulcros possuídas de grande temor e assombro, diz o verso 8, a primeira parte. Era, na verdade, Mateus registra, um misto de temor e de alegria. Né? Tão grande essa alegria que Lucas registra no capítulo 24, que os discípulos, por causa da alegria, tiveram dificuldade em crer quanto àquilo que eles estavam presenciando com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Elas não contam a ninguém pelo caminho, exceto a 2 discípulos, no registro de Lucas, mas ainda assim eles também não acreditam. Eles correm ao sepulcro, mas creem apenas em parte da história, pois encontram um sepulcro vazio. O que eles encontram lá dentro? Os lençóis que foram usados para cobrir o corpo de Cristo, agora estavam ali num cantinho. O primeiro anúncio não pode terminar em terror. O primeiro anúncio não pode terminar em terror. Antes, o primeiro anúncio é que o túmulo de Cristo não é o final do Evangelho. É apenas, na verdade, a continuação do Evangelho. A mensagem central, portanto, é Ele ressuscitou. Deixe-me tirar algumas lições que eu acredito que são fundamentais para nós nessa ocasião. Primeiramente, ao sentar-se sobre a pedra, a mensagem que nós temos, né, conforme descrito no Evangelho de Mateus, a mensagem que temos é da imagem de alguém que fica de pé sobre o vencido. A descrição de uma pedra, dessa grande pedra sendo rolada pelo anjo do Senhor e de o Senhor ter saído, descreve que os inimigos do Senhor Jesus Cristo, né, que pensavam ter vencido ao Senhor Jesus Cristo, estão agora derrotados. Temos aqui o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, Deus Pai tendo aceitado o sacrifício feito pelo seu Filho, a pedra que havia sido selada com um selo romano fora destronada. Cristo estava testificando, portanto, que Ele era de fato o Rei sobre os reis desta terra. Cristo destruiu os ferrolhos da morte, a pedra removida é de fato uma espécie de troféu da vitória de Cristo. Eu quero me dirigir a você especificamente quanto a aquilo que você pensa sobre o seu futuro, como cristão. Você certamente já foi a alguns sepulcros, já fez alguns sepultamentos, você já foi a alguns funerais, como cristão. Quando você se depara nessa ocasião, ou mesmo com a sua morte, eu sei que os cristãos contemporâneos não pensam na morte, eles são ensinados, né, as virtudes e os confortos desta vida. Eles não são ensinados, não são preparados para sofrimento, eles não são preparados para as adversidades que podem vir, eles são ensinados a confiarem nas coisas temporais, no nome, nas riquezas, no bem-estar, eles são ensinados desse modo. A mídia nos ensina, nos induz a sermos absolutamente confiantes e confortáveis. Então, o cristianismo contemporâneo esqueceu sofrimento, esqueceu as adversidades, portanto, quando elas chegam, eles não sabem como lidar. Mas o cristianismo contemporâneo, pelo menos no nosso contexto, parece que também esqueceu o que é lidar com a própria morte. Nesse mesmo instante, milhares de irmãos nossos, espalhados aí pelo mundo, são perseguidos e alguns são martirizados. Nesse mesmo instante, com todo o conforto que nós temos e toda a liberdade que nós temos em nosso país, mas alguns de nossos irmãos espalhados no mundo, em países islâmicos ou comunistas, né, são perseguidos e mortos. Talvez a mensagem sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não faça muito sentido para nós, num contexto de conforto e de sossego que nós temos em nosso país. Mas eu quero retirar qualquer confiança que você tenha neste mundo. Eu quero retirar debaixo dos seus pés qualquer confiança que você tenha em si mesmo, qualquer confiança que você possa depositar nos ídolos dessa época, seja a riqueza, seja o conforto, sejam as coisas que sejam concedidas como se fossem as prioridades que nós temos neste mundo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a não depositarmos a nossa confiança nas coisas temporais, pois os ladrões roubam, as traças corroem e o ferrugem corrói também. Ele nos ensinou que nós deveríamos depositar o nosso coração, né, no tesouro no céu. Onde estiver, de fato, o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então, não tenha dúvida que a adversidade vai bater à sua porta, que a morte também vai bater à sua porta. Como cristão, como é que você lida com isso? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia, a única garantia que você tem.
Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não estão largados, não estão entregues à morte. Na verdade, eles têm um Cristo que é vitorioso sobre a morte. E por estarem ligados ao Senhor Jesus Cristo, eles também obtêm vitória. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, se em nós habita o Espírito de Cristo, aquele mesmo Espírito que o ressuscitou, também nos ressuscitará. Afinal de contas, esse Espírito que habita em nós é o penhor da nossa redenção. A ressurreição de Cristo é a marca da sua exaltação. Caso você se pergunte o que isso quer dizer, nós podemos responder dizendo que o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a sua ascensão, o estar sentado à destra do Pai, a sua segunda vinda, para que assim nós possamos descansar no Senhor, de que a nossa morte não é o final. Não espere reencarnação, se você não, mesmo que seja cristão, e alguns é curioso que a gente encontra cristãos que acreditam nisso, mas não espere que você vai reencarnar, porque a reencarnação não é bíblica. O Senhor Jesus Cristo não reencarnou, Ele ressuscitou. Se você não é um cristão, então a sua situação é muito séria, pois aqueles que não creem em Cristo não ressuscitarão para a vida eterna, ressuscitarão para serem julgados e condenados. Então, de fato, a ressurreição de Cristo, ela é cheiro de vida para os que creem, mas é cheiro de terror para aqueles que não creem. A exaltação de Cristo na ressurreição se deu em Ele não ter visto a corrupção da morte. Nós passamos pela corrupção da morte, mas o fato de Cristo não ter sido corrompido pela morte é a garantia de que nós também ressuscitaremos. O mesmo corpo com que Ele sofrera, as mesmas propriedades essenciais com que Ele foi sepultado, tendo realmente a sua alma, unido à sua alma, ressurgindo dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu poder, para que a sua ressurreição, por ela, pudesse ser declarado Filho de Deus, havendo satisfeito a justiça divina, tendo vencido a morte e aquele que tinha o poder dela, e ser de fato o Senhor dos vivos e dos mortos. A Escritura diz exatamente isso. Cristo, com a sua ressurreição, com a sua morte, livrou aqueles que temiam a morte. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo também significa que Ele foi, portanto, declarado, confirmado, com poder, como Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Assim, meus irmãos, a ressurreição é o sinal de que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. É Deus homem, Deus encarnado. O que a ressurreição prova? Prova que aquele que estava no primeiro século, no tempo e no espaço, que ressuscitou dentre os mortos, era o Deus encarnado. Sendo assim, quem é aquele? É o único que pode salvar o homem. É o único. Assim estão excluídos quaisquer líderes religiosos, quaisquer grandes nomes que você possa pensar, quaisquer nomes que você possa dar dos fundadores das religiões, quaisquer outros meios de redenção, sejam as boas obras, sejam os rituais, estão excluídos, pois aquele que ressuscitou é o único mediador entre Deus e os homens. Deus não aceita outros mediadores. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a declaração cabal de que Ele é o Filho de Deus. Ninguém e nenhum dos líderes das grandes religiões, mesmo aqueles que se colocaram como Filho de Deus, realmente o eram. Nós encontramos relatos, né, há personagens que se dizem, né, que é o Cristo, não passam de falsos cristos, morreram e continuam mortos. Alguns já nem mais existem no túmulo. Aqui nós encontramos o seguinte: vão aos túmulos dos líderes religiosos, vão aos túmulos de Kardec, de Maomé, de Buda, de qualquer outro líder. Vão aos túmulos de cada um deles e vocês o encontrarão ali, já não mais sepultados, se eles estiverem embalsamados, mas não encontrarão absolutamente mais nada. Mas se forem ao túmulo de Cristo e puderem identificar, vocês ouvirão ainda o eco dessas vozes. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo faz parte da nossa confissão cristã. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11, eu vou ler textualmente, para não citar de memória e não perder nenhuma palavrinha. Ele diz assim, capítulo 10, a saber, essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Meu irmão, minha irmã,
crê no Senhor Jesus Cristo, né, que confia nele, que tirou de você qualquer autojustiça, que entregou de fato a sua vida, confiando naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, a ressurreição dele é a garantia da sua ressurreição. Você não precisa temer a morte. Você não precisa temer o que os homens podem fazer. Eles podem, no máximo, atingir o seu corpo. No máximo, eles podem atingir o seu corpo. Agora, você que não é um cristão, que não nasceu de novo, que não creu no Senhor Jesus Cristo, não tema somente aquele que pode ferir o corpo, mas que pode também lançar a alma no inferno. Se você não creu e não crer no Senhor Jesus Cristo, essa é a sua condição. Você não está apenas destinado a ter o seu corpo lançado na sepultura, mas também ter a sua alma perdida eternamente. Santo Agostinho diz que a fé dos cristãos não é louvável porque eles creem num Cristo que morreu, mas sim porque creem num Cristo que ressuscitou. Essa é a fé que nós louvamos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não deveria jamais ser uma declaração expressa num documento do primeiro, do segundo século, mas deve ser uma declaração de louvor em nossa boca a cada instante, especialmente nos momentos mais difíceis. Deve ser a declaração que nós prestamos ao Senhor por saber que nós estamos unidos a Ele, porque o Seu Espírito testifica em nosso Espírito de que nós somos dEle, de que o Seu Espírito, como penhor da nossa redenção, é a garantia de que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, mesmo aqueles entes queridos que creram no Senhor Jesus Cristo e que já morreram, ressuscitarão para encontrar os seus. É a garantia de que nós estaremos também com Ele, ainda que nós venhamos a morrer. A ressurreição significa que temos a certeza da nossa ressurreição, pois nós estamos unidos a Cristo. Deus aceitou em Cristo o pagamento pelos nossos pecados. O que, portanto, aconteceu a Cristo, também nos aconteceu e acontecerá. Assim, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa regeneração e para a nossa ressurreição. Ao Senhor Jesus Cristo, portanto, nós tributamos louvor e glória, pois a mensagem do Evangelho é essa: Ele ressuscitou, e aqueles que nele creem também ressuscitarão. Ao Senhor Jesus Cristo, louvor e glória por toda a eternidade. Amém.